Boa noite. Olá, boa noite. O presidente Michel Temer volta atrás e admite que viajou com a família em um avião particular para Comandatuba, na Bahia. Mas disse que não sabia que o jatinho era de Joesley Batista, da JBS Friboi. Ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, é transferido para o complexo da Papuda. O depoimento dele à Polícia Federal será na sexta-feira. No TSE, relator rejeita excluir delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. E o segundo dia de julgamento teve troca de farpas entre Herman Benjamin e Gilmar Mendes. Ao mesmo tempo em que ocorria a sessão na Justiça Eleitoral, Temer diz que fica no governo até o fim de 2018. Na cerimônia do Plano Safra, destacou o bom desempenho da agropecuária para a economia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte acusa o ex-ministro Henrique Alves de receber R$500 mil em propina da construtora OAS através das contas de campanha do então candidato a vice-presidente Michel Temer, do PMDB. Ele foi preso ontem. Henrique Alves foi preso ontem pela Polícia Federal. A revelação consta do pedido de prisão do ex-ministro de Dilma e Temer na Operação Manus, que mira a fraude de R$77 milhões em obras da Arena das Dunas, em Natal. De acordo com os procuradores federais, em setembro de 2014, a construtora OAS fez uma doação de R$500 mil para a campanha de Michel Temer Lulia, que no mesmo dia foi repassada ao Diretório Estadual do PMDB no Rio Grande do Norte. Na sequência, a quantia foi transferida para as contas de campanha de Henrique Eduardo Alves, que concorria ao governo potiguar naquele ano. Segundo a Procuradoria, a doação era propina disfarçada de doação legal de campanha e fazia parte do esquema de desvios da Arena das Dunas, construída pela OAS Arenas, braço da construtora comandada pelo ex-executivo Léo Pinheiro. Os procuradores apresentaram à Justiça uma lista com mais de 200 ligações entre Henrique Alves e Léo Pinheiro naquele período. A construção do estádio em Natal custou mais de R$450 milhões e foi erguida para a Copa do Mundo de 2014. O Ministério Público Federal apura desvios de R$77 milhões durante a construção. No pedido de prisão de Henrique Eduardo Alves, os procuradores federais também dizem que o ex-ministro dos governos Dilma e Temer tinha uma conta na Suíça para recebimento de propinas. A conta foi fechada em 2015, quando começaram as investigações da Lava Jato. O dinheiro, segundo o documento do Ministério Público Federal, foi transferido para contas no Uruguai e nos Emirados Árabes Unidos, países que não têm acordo de sequestro de valores com o Brasil. E o presidente Michel Temer voltou atrás e admitiu que viajou com a família em 2011 em um avião particular para Comandatuba, na Bahia. Mas em nota, disse que não sabia quem era o dono do jatinho. Na nova nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República admite que o então vice-presidente Michel Temer utilizou uma aeronave particular no dia 12 de janeiro de 2011 para levar sua família de São Paulo a Comandatuba, na Bahia. Temer retornou no mesmo dia para Brasília, onde manteve a agenda normal no gabinete. A família voltou para São Paulo usando o mesmo meio de transporte no dia 14. A nota diz ainda que Michel Temer não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço. O texto contradiz o que a assessoria do presidente havia divulgado ontem. A nota dizia que Temer não foi a Comandatuba em janeiro de 2011 e que a viagem aconteceu em abril e ele utilizou a aeronave da FAB para seu deslocamento. O diário de bordo com o registro das viagens do avião de prefixo PRJBS, que pertence a Joesley Batista, foi entregue aos investigadores da Operação Lava Jato como prova da relação de proximidade do delator com Michel Temer. Nos documentos, a viagem do então vice-presidente foi descrita como família Senhor Michel Temer. O voo saiu do aeroporto de Congonhas e foi para Comandatuba. Na volta, o avião buscou o grupo em um resort que tem pista particular para jatinhos. Entre os 7 passageiros, Temer e a mulher dele, Marcela. Segundo o jornal o Globo, ao entregar os documentos do voo, Joesley Batista contou ter recebido uma ligação do próprio Temer para perguntar sobre o envio de flores à aeronave e agradecer pelo agrado. O depoimento contraria a versão de que o
presidente desconhecia o dono do avião. A delação do executivo da JBS resultou no inquérito que Temer responde no Supremo Tribunal Federal. A mesma investigação apura crimes cometidos pelo ex-assessor especial da presidência e suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB. Loures, que foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil em propina, está preso desde o final de semana. O depoimento dele, que deveria ter acontecido na segunda-feira e remarcado para esta manhã, foi adiado pela segunda vez. O pedido foi feito pela defesa. O advogado César Bittencourt afirmou que, caso a data do depoimento não fosse adiada, iria orientar que seu cliente permanecesse em silêncio e que o reagendamento foi realizado devido à decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu o direito de acesso integral às investigações policiais pelo menos 48 horas antes do interrogatório. Por isso, o depoimento de Rodrigo Rocha Loures à Polícia Federal deve acontecer na próxima sexta-feira. Nesta tarde, ele foi transferido da Superintendência da PF em Brasília para o presídio da Papuda. Loures vai ficar na chamada ala de vulneráveis, construída para receber presos do mensalão. Relator rejeita a tese da defesa da chapa Dilma Temer de excluir delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. No segundo dia do julgamento, teve troca de farpas entre o ministro Herman Benjamin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. O ministro Herman Benjamin disse que não poderia deixar de ouvir os delatores da Lava Jato. Em depoimentos à Justiça Eleitoral, eles apontaram um fluxo de Caixa 2 para a campanha de Dilma e Temer. Na ação proposta pelo PSDB, a legenda não indicou os depoimentos como necessários, mas, segundo o ministro, há previsão legal para que o magistrado possa ouvir, caso ache necessário, as pessoas indicadas pelas partes. Aqui, na Justiça Eleitoral, nós não trabalhamos com os olhos fechados. Gilmar Mendes rebateu o colega. Vossa Excelência teria que manter o processo aberto e trazer as delações da JBS. E talvez na semana que vem as delações de Palocci, para mostrar que o argumento de Vossa Excelência é falacioso. Sobre a delação da Odebrecht, Benjamin destacou que o depoimento era informação pública e notória. Só os índios não contactados da Amazônia não sabiam que a Odebrecht havia feito colaboração premiada. A Odebrecht foi parasita da Petrobras. Em vários momentos ao longo da sessão, o ministro Herman Benjamin leu trechos do voto proferido em 2015 por Gilmar Mendes, em que o agora presidente do tribunal dava parecer favorável ao prosseguimento da ação de impugnação da chapa, afirmando que havia, sim, relação entre a campanha e a corrupção investigada pela Lava Jato. Naquela época, Dilma Rousseff ainda era presidente e Mendes era tido como um dos principais opositores do PT na corte. Agora, com Michel Temer no comando, ele é visto como um dos principais conselheiros jurídicos do presidente. Nos bastidores, Gilmar Mendes é considerado peça-chave no desfecho do julgamento por sua capacidade de articulação com os demais ministros. Ao final da sessão, Mendes fez um discurso duro. Disse que seu voto antigo, usado pelo relator, era, na verdade, o motivo de os juízes estarem ali. E, novamente, houve discussão entre ele e Herman Benjamin. Esta ação só existe graças ao meu empenho. Modéstia às favas. Vossa Excelência hoje é relator e está brilhando aí na televisão do Brasil todo. Nesse caso, deve a esse seu amigo. Vossa Excelência sabe que eu prefiro o anonimato. Mas muito mais. Mas Vossa Excelência deve de um a seu juiz, amigo. Não, um juiz mas o Brasil, dedicado aos seus processos que não tem nenhum glamour. O Brasil gosta de conhecer. Aliás, processo que se discute, presidente, é bom um esclarecimento aqui. Né? Processo em que se discute condenação de A, B, C ou D, em qualquer natureza, não tem e não deve ter nenhum glamour pessoal. A sessão no TSE será retomada nesta quinta-feira, a partir das 9 da manhã. A expectativa é de que o julgamento siga por todo o dia. Ao mesmo tempo em que ocorria o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Michel Temer voltou a dizer que fica no governo até o fim de 2018 e destacou o bom desempenho da agropecuária para a economia.
Michel Temer fez a declaração na cerimônia de anúncio do Plano Safra 2017-2018. Ele anunciou uma linha de crédito de mais de 190 bilhões de reais para o médio e grande produtor agropecuário. Com esta alma, com esta animação, não é? Com este vigor, com esta revitalização que esta solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. Ao longo do discurso, Temer não fez nenhuma menção ao julgamento em andamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode caçar a chapa dele com a ex-presidente Dilma Rousseff. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. As primeiras sessões do julgamento sobre a chapa Dilma Temer no plenário do Tribunal Superior Eleitoral foram marcadas por um duelo entre o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, e o presidente do tribunal, Gilmar Mendes. O pano de fundo do embate é a Odebrecht. Benjamin tenta impedir que sejam excluídas do seu relatório final as provas obtidas a partir da colaboração judicial dos delatores da construtora e utiliza como suporte um voto proferido por Gilmar Mendes em 2015. Por esse voto, o TSE decidiu, por 5-2, aprofundar as investigações. Em reação à estratégia do relator, Gilmar Mendes diz ter orgulho desse seu voto, que manteve a investigação em pé há 2 anos. E tem bons motivos para isso. Arquivar o caso teria sido um escândalo. O problema é que o presidente do TSE declara que não queria necessariamente caçar mandatos, mas apenas expor os abusos cometidos numa campanha. Aí a plateia se pergunta, ora, de que serve uma investigação se os delitos apurados não resultarem em punição? No duelo entre os magistrados, a primeira vítima é a lógica. Boa noite. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, admitiu hoje a possibilidade de se candidatar à presidência da República em 2018. Depois de solenidade no STF, quando foi descortinado o retrato dele na galeria de ex-presidentes da Corte, Barbosa disse que está refletindo sobre o assunto. Ele afirmou ainda que não ignora as pesquisas eleitorais e que já conversou sobre o assunto com a ex-ministra Marina Silva da Rede e com o PSB. Apesar das conversas, Barbosa negou ter assumido compromisso com qualquer partido. Aparelho desenvolvido em Israel é uma das principais ferramentas dos investigadores da Lava Jato para extrair e cruzar dados de celulares apreendidos na operação. Por segurança, a empresa responsável só fornece os aparelhos para órgãos oficiais. O equipamento parece um tablet, que quando conectado a um celular, é capaz de desbloquear o aparelho e transferir o conteúdo da memória para um pendrive. A partir daí, com um programa de computador, dá para ver tudo o que está armazenado. Conversas, bate-papos de aplicativos de mensagem, dados de geoposicionamento, imagem, áudio. É essa tecnologia desenvolvida em Israel e que chegou ao Brasil há cerca de 6 anos que tem ajudado a Operação Lava Jato a avançar nas investigações. Até o fim do ano passado, a Força Tarefa analisou o conteúdo de 800 celulares apreendidos com autorização judicial. Um dos programas permite cruzar as informações de até 100 celulares. Então vamos supor que a polícia esteja de posse dos aparelhos de 3 suspeitos de integrar uma quadrilha. As linhas são as ligações que eles fizeram. É possível saber quais são os contatos que eles têm em comum, quando eles se falaram e quais são as outras pessoas que falaram com os 3. A partir de dados do GPS, dá para saber, inclusive, quando eles estiveram juntos no mesmo local. Também o teor das conversas nos aplicativos de mensagens, fotos, os sites acessados, os assuntos que foram pesquisados na internet, mesmo que o histórico tenha sido apagado. Por causa de leis que regulam o direito à privacidade, a empresa japonesa, dona da marca, só vende o equipamento para governos e autoridades policiais. Ele já é usado por agências de inteligência de 60 países, também a CIA e o FBI. Do contrário, mesmo com o preço que chega a R$400 mil, já com as licenças, não faltariam interessados. Muita gente procura a gente, pessoa física mesmo, querendo analisar celular de filho, de esposa, de marido. E vocês não vendem? Não. Para você analisar um celular, você tem que ter uma ordem judicial, né? Você tem que ter uma autoridade legal. Senão
quebra de sigilo, invasão, quebra de privacidade, né? Então a gente foca em forças de lei que têm autoridade legal para trabalhar com a ferramenta. Notícia internacional. Em Mianmar, continuam as buscas por um avião militar que desapareceu, com pelo menos 100 pessoas a bordo. O exército fala em 15 sobreviventes. Segundo o exército de Mianmar, o avião estava entre Mieke, no sul, e Yangon, a maior cidade e capital econômica do país, quando sumiu dos radares. Logo depois da perda de contato com a torre, equipes de buscas foram para a área e encontraram destroços da aeronave no mar. Segundo as autoridades, chovia no momento da decolagem, mas a visibilidade não era afetada. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-gerente do setor de propinas da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, disse que a empreiteira comprou via Caixa 1, o dinheiro que era contabilizado formalmente pela empresa, o terreno na zona sul de São Paulo para a instalação da nova sede do Instituto Lula. Olha, essa planilha inicialmente começou com onde Marcelo queria ter o controle de um crédito que o ministro Palocci tinha. Era só ele. E aí ele batizou essa planilha de italiano. Depois vieram a ser acrescentados mais pessoas, como o Pós-Itália e como também o Amigo. O que significa Pós-Itália? Era o que sucedeu o Itália. Era o ministro Mantega. Quem era Amigo? Amigo era o ex-presidente Lula. Quem lhe disse que Amigo era o ex-presidente Lula? Marcelo. Os pagamentos relacionados nessa planilha foram feitos, então, com recursos não contabilizados do setor de operações estruturadas? Perfeitamente. E um dos débitos dessa planilha foi registrado como prédio IL. O que significa esse registro? Isso foi um débito que foi feito na planilha por utilização de recursos para aquisição de um terreno para o Instituto Lula. Os recursos não saíram desse caixa meu. Os recursos saíram do caixa 1 da empresa, comprando um terreno. Mas como não tinha como debitar o interessado, foi debitado aqui. Foram utilizados contratos? Foi reduzido o valor do crédito que eles tinham. Quem tinha esse crédito? Itália, Amigo e Pós-Itália. Identificou-se um terreno. Marcelo mandou comprar o terreno. Como ele não tinha como debitar e ele não ia ficar com esse custo, ele debitou nessa planilha. Segundo Hilberto Mascarenhas, ele não participou da negociação do terreno, apenas lançou a despesa de R$ 12.420.000 na planilha Programa Especial Italiano. Na tabela, a Odebrecht controlava um crédito de R$ 200 milhões à disposição do PT, cujo contato era o ex-ministro Antônio Palocci. Ao final do depoimento, Mascarenhas disse que não sabe por que o montante não foi retirado da planilha, já que o terreno não foi usado pelo Instituto Lula. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Julgamento da chapa Dilma Temer. Presidente do TSE, Gilmar Mendes deixou escapar para o relator Herman Benjamin o que lhe vai na alma. Disse: essa ação só existe graças ao meu empenho, modéstia às favas. Vossa Excelência está brilhando no Brasil, colocou sua figura na Globo News. A ação foi feita pelo PSDB e Aécio Neves, há 900 dias, em nome da moralidade. Deu no que deu. Dilma foi traída por Temer, longo espetáculo para aprendizado público. Grande parte dos atores envolvidos hoje está na cadeia ou a caminho. Outra parte dos envolvidos, a plateia, deixou as ruas. Acompanha o julgamento pelas manchetes, em silêncio, por vergonha, constrangimento ou cumplicidade. Temer tem, por hora, apoio do PSDB. Temer foi traído por Joesley, que em seu jatinho transportou Temer e Marcela. Joesley traiu também Dilma Aécio, para cujas campanhas, seja por que caixa for, doou milhões. Espera-se que Palocci, Rocha Loures e talvez Henrique Alves também delatem, traiam. É preciso, afinal, restaurar a ética, a moralidade pública e os bons costumes. Em nome da ética, na véspera de julgamento, 82 perguntas da PF para o suspeito, o presidente da República, com cobrança de respostas para o dia seguinte. Em nome do combate à corrupção, um juiz pode violar prerrogativas de direito ao sigilo e privacidade de advogados.
Pelas mesmas razões, em alegações finais, o Ministério Público invoca dificuldade probatória, ou seja, o não ter provas. Como se sabe, convicções e muita fé movem montanhas. Essa cruzada tem e terá o apoio da opinião pública, atestam as pesquisas. Afinal, em nome da moralidade, da ética e do combate à corrupção, vale tudo. Boa noite. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou hoje, por unanimidade, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A denúncia é de 2010 e Pimentel era acusado de ter contratado sem licitação uma empresa para instalar câmeras de segurança em Belo Horizonte em 2004, quando era prefeito da cidade. Apesar disso, o petista responde ainda a 2 ações no STJ no âmbito da Operação Acrônimo, que investiga propina na campanha dele para o governo mineiro em 2014. Aqui em São Paulo, a umidade relativa do ar deve cair nos próximos dias e ficar em torno dos 30%. Veja a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. Em toda a região metropolitana, o dia amanhã vai ser bem quente e ensolarado, sem nenhuma gota de chuva. Mas eu já adianto que uma massa de ar polar promete derrubar as temperaturas no final de semana por aqui, viu? Nessa próxima madrugada teremos mínima de 17 e máxima à tarde de 25 graus. Aí prepara o cobertor e o agasalho, porque na sexta-feira as temperaturas vão ficar entre 13 e 20 graus e no sábado teremos mínima prevista de 7 graus de manhãzinha e máxima à tarde só de 18 graus. Bem friozinho por aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o Brasil deverá ter crescimento do PIB em 2018, acima de 1,6%. Meirelles está em Paris para a reunião do Conselho de Ministros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Meirelles divulgou em sua nova conta no Twitter que o Brasil não deve ter problemas para ver aprovado seu pedido de adesão à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na semana passada, o Brasil pediu oficialmente adesão à OCDE, que reúne 35 países, a maioria de economias ricas. Caso a candidatura do Brasil seja aceita, a organização irá definir o que o Brasil precisa mudar em sua legislação para se adaptar às regras e padrões da organização. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário-geral do organismo, Agnel Gurria, disse que o Brasil cumpre plenamente com todas as condições prévias e que já é da família como um primo muito próximo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos, de Toledo. O governo tem procurado ampliar a presença do Brasil no exterior porque o maior intercâmbio pode trazer um reforço importante na retomada da atividade. Reforço através do comércio e de mais investimentos estrangeiros, inclusive para suprir o espaço que foi deixado por empresas envolvidas na Lava Jato. Agora, pelo menos no que se refere aos investimentos, isso depende muito da credibilidade do país. E o momento, do ponto de vista político, não é dos melhores. Mas em relação à economia, o Brasil está num ciclo mais positivo. A própria OCDE, mesmo alertando para os riscos relacionados a incertezas políticas, ampliou a previsão de crescimento da economia brasileira para 0,7% este ano. E é possível que o Brasil consiga mesmo fechar o ano no campo positivo. O PIB cresceu no primeiro trimestre, a indústria dá sinais de retomada, com destaque para a automobilística, que tem ampliado bastante as vendas externas, o que já garante um aumento de produção que favorece toda a cadeia envolvida. A inflação deve permanecer no nível bem baixo, viabilizando mais cortes dos juros pelo Banco Central, ainda que o ritmo possa ser menos intenso que se previa. Tem as medidas pontuais de estímulo, como a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, que deve chegar à faixa dos 40 bilhões, mais que o esperado inicialmente. Importante ressaltar, no entanto, que não se trata de uma reação mais vigorosa. Os milhões de desempregados e endividados do país estão aí para mostrar que a economia ainda tem problemas seríssimos, assim como os imensos déficits das contas públicas. Mas depois de uma crise pesada, quando a economia começa a respirar melhor, tem um certo dinamismo que pode se manter, mesmo que haja entraves no caminho, como a crise política. É a mudança de ciclo. A consequência maior pode ser apenas sobre o ritmo dessa mudança. Por enquanto, dá para contar com isso. Eu volto na segunda. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma boa noite.
Boa noite, até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora, todo seu.